Eu agradeço ao Arquifuturo pelo convite de estar aqui, ter a oportunidade de ouvir tudo isso, participar de uma reunião tão importante como essa, ouvir prefeitos falando de maneira tão adequada e informada sobre as questões. Fiquei bastante empolgada com esse aspecto também. Eu, então, vou chamar as pessoas que compõem esse painel imediatamente. A primeira delas é Circe Monteiro, que é professora titular do Departamento de Arquitetura da Universidade Federal de Pernambuco. Chamo Matheus Simonato Matheus Simonato, que é geólogo e mestre em hidrogeografia. E o Eiji Hayakawa, que é arquiteto formado na FAUSP. Nós vamos, então, começar com Matheus Simonato, que é geólogo e mestre em hidrogeologia, também pelo Instituto de Geociências da USP. Por favor. Boa tarde a todos. Em nome do Centro de Pesquisas de Águas Subterrâneas do Instituto de Geociências da USP, eu gostaria de agradecer imensamente ao Arquifuturo o convite para participar desse evento, aliás, de temática muito oportuna. Serei breve e terei um grande desafio, apresentar um tema que é invisível, né, a todos e de baixo conhecimento da grande maioria das pessoas, que é a água subterrânea, e essa questão da interação da água subterrânea no ambiente urbano. Vamos entrar aqui com a nossa apresentação, iniciando dos aspectos básicos do contexto. Bom, a água subterrânea está aqui, é claro para todo mundo, e ninguém precisa ser um gênio para saber que a água subterrânea é parte do ciclo hidrológico. A água subterrânea, ela ocorre, como o próprio nome diz, no subterrâneo, ocupando os espaços vazios das rochas, sejam poros, sejam fraturas, sejam estruturas físicas dessa rocha, sejam grandes cavidades, como as cavernas, é lá que estão as águas subterrâneas. E ela está em profunda sintonia, em profunda sinergia com todas as outras águas. O ciclo hidrológico, ele tem uma característica, ele não tem começo e não tem fim, ele é um ciclo. A quantidade de água que nós temos no planeta é a mesma há bilhões de anos. Quase não surge água nova. O que nós temos de água é o volume que está aqui, e é com ele que nós temos que nos manter vivos, e é somente a gestão de todas as questões envolvidas com recursos hídricos que vai nos permitir termos água de qualidade e na quantidade necessária para essa e para as futuras gerações. O que a gente faz com a água superficial interfere na água subterrânea, e o que a gente faz com a água subterrânea interfere na água superficial. Aliás, eu diria que o ciclo hidrológico, pelo nível de ocupação que nós temos no mundo hoje, ele mudou. Esse é o ciclo hidrológico. Todas as nossas atividades humanas interferem de alguma maneira no ciclo hidrológico. A quantidade de água e a qualidade das águas, principalmente, faz parte e estão sob influência de todas as nossas atividades, as nossas atividades agrícolas, as nossas atividades industriais, as nossas urbanizações. Ao longo desses 2 dias, muito foi falado sobre essa questão da influência das cidades e de como interagir a ocupação urbana com os recursos hídricos, tanto do ponto de vista de quantidade, qualidade e do uso social e da interação da comunidade com as águas. Então, esse acho que é o ciclo hidrológico que nós temos que ter em mente para tratar dos aspectos água. E a água subterrânea, ela está em todo lugar. E todos os dias nós fazemos uso da água subterrânea, acreditem. No mundo, 2 bilhões de pessoas são dependentes do uso da água subterrânea. Na América Latina, algo em torno de 180 milhões e no Brasil, 40% da população. Aqui em São Paulo, os municípios em azul escuro são totalmente dependentes de água,
azul claro, parcialmente dependente de água subterrânea, para o abastecimento público. Com exceção dos municípios que estão em branco, todos os outros têm, para o abastecimento público, o uso da água subterrânea. Se nós desconsiderarmos, se não colocarmos somente o abastecimento público, falarmos dos abastecimentos privados, todos os municípios fazem uso da água subterrânea no estado de São Paulo em alguma quantidade. Só para se ter uma ideia, aqui na bacia do Alto Tietê, onde a região metropolitana de São Paulo está inserida, nós temos algo em torno de 12 mil poços, 16 mil poços, 15 mil poços, produzindo algo em torno de 16 metros cúbicos de água por segundo. Esse é o quarto maior manancial de água de abastecimento em São Paulo, com a característica e peculiaridade de não ter quase nenhum centavo de investimento do poder público. Esse abastecimento, esse quarto manancial, ele é obtido a partir de iniciativas particulares, iniciativas individuais de abastecimento, por empresas, por indústrias, por comércio, por condomínios e até por residências. Residências mais abastadas financeiramente pode ter o privilégio de ter o seu poço. Desse número, algo em torno de 50% é totalmente desconhecido do poder público, ou seja, com baixo nível de gestão sobre a quantidade de água explotada por esses poços e a qualidade da água que esses poços estão utilizados. A nossa expectativa, a nossa estimativa é que o aumento do uso dessas alternativas se acentue, e esse crescimento de algo em torno de meio metro cúbico por segundo por ano, ao longo do que mostra o gráfico aí, será acentuado a quase 1 metro cúbico por segundo a partir do próximo ano, é o que a gente estima, por alternativas individuais que serão implementadas em substituição a uma possível falta d'água por questão dessa crise hídrica. A água subterrânea tem as suas características e, diante do cenário que se assola com as mudanças climáticas, de regimes extremos climáticos, né, chuvas intensas, inundações intensas, secas intensas, a água subterrânea tem características muito próprias e muito importantes para serem consideradas como uma grande alternativa de fonte hídrica nesse contexto. As águas subterrâneas são os maiores reservatórios de água do mundo. Os aquíferos armazenam e disponibilizam 96% de toda a água doce do planeta. Os aquíferos e, consequentemente, as águas subterrâneas são menos vulneráveis a esses efeitos climáticos extremos e momentâneos. Alterar a quantidade ou a qualidade das águas subterrâneas leva a um longo termo de um mesmo episódio. Então, você precisa de longo termo de seca para interferir na quantidade de água subterrânea. Você precisa de um longo período de infiltração de contaminantes para contaminar uma parcela do aquífero. Então, essa questão coloca a água subterrânea num local de destaque nesse contexto que nós estamos nos deparando. São fontes de abastecimento de caráter modular, você pode ir aumentando a sua infraestrutura de abastecimento à medida da demanda. E são fontes de baixo custo de instalação e operação se comparado com os grandes investimentos necessários para a água superficial. Então, são características dos aquíferos que devem ser levados em conta dentro desse planejamento de uso dos recursos hídricos. Uma outra coisa importante é que, assim, os aquíferos estão em todos os lugares. Em todas as cidades existem aquíferos, com maior ou menor potencial hídrico, com melhor ou pior qualidade natural ou até já contaminada. Então, se nós formos questionar as ocupações urbanas pela existência de aquífero, nós não vamos construir nada em lugar nenhum, nós vamos ter que morar em transatlânticos, porque em todos os lugares existem aquíferos. O que nós temos que evitar, e temos que conhecer para evitar, são condições como essas que estão mostradas aí nesses slides. Nós temos que evitar a superexplotação da água, ou seja, uma quantidade de poços, uma concentração de poços muito grande, de tal modo que vá se provocando o esgotamento do recurso hídrico subterrâneo por uma explotação acima da sua capacidade. E nós temos que evitar que
a contaminação possa afetar nossas fontes de abastecimento. Talvez evitar toda a contaminação vai ser impossível, mas pelo menos conhecer a característica dos nossos postos de abastecimento e manejar o uso e ocupação do solo em função das nossas fontes hídricas. Então, essas são questões importantes e que nós temos que evitar. Ademais, a água subterrânea não se pode ver, mas acredite, ela está lá. Esse aqui é um poço jorrante do aquífero Guarani, no interior de São Paulo. Desculpe, não estou acertando. E a água subterrânea, ela faz parte do nosso dia a dia. Ela já está sendo utilizada, como demonstrei, para uma infinidade de utilidades. Na agricultura, nas indústrias, sobretudo nos centros urbanos, para as atividades industriais, para as atividades comerciais e, em grande parte, para o abastecimento público. Nós considerarmos a urbanização ou qualquer outro tipo de ocupação do solo, não utilizando o recurso hídrico subterrâneo, é um erro que nós estaríamos retrocedendo alguns milhares de anos. Essa foto aqui é de uma civilização peruana de 5.000 anos atrás, onde eles já contavam com um sistema de captação e aproveitamento de água subterrânea. Se nós desconsiderarmos o uso da água subterrânea, estaremos voltando um pouquinho de tempo atrás na humanidade. É o que eu gostaria de apresentar para vocês e fico à disposição aí para contribuir com os debates que seguirão. Obrigado. Então, passar para o segundo apresentador, o Eiji Hakayama, que é arquiteto urbanista da FAUSP, como já disse, com mestrado em arquitetura e desenho urbano na Universidade de Columbia, em Nova York, sócio da empresa Eiji Kawayaka Arquitetos. E ele vai apresentar um projeto desenvolvido sobre o aquífero de Rio Branco, no Acre. Boa tarde, eu acho que já é boa noite a todos, né? Primeiro, eu gostaria de agradecer a Marisa, ao Tomás, a organização do evento, pelo convite. Para mim é uma grande honra estar aqui e um grande prazer também. Bom, nesse tema do aquífero, eu vou apresentar para vocês um masterplan para a antiga gleba do antigo aeroporto de Rio Branco, no estado do Acre, onde recentemente foi descoberto um aquífero. Então, é um exemplo de ocupação, de planejamento de ocupação urbana sobre um aquífero. Bom, eu peço desculpas se alguma das informações que apresentar inicialmente aqui já foram repetidas e do conhecimento de vocês. Mas todos nós sabemos que aproximadamente 71% da superfície do planeta é coberta de água. Mas o que são esses 71%? Se alguém viu essa imagem já, é só impressão de vocês, tá? Que o Lázaro apresentou ontem a mesma imagem e eu volto a apresentar aqui também. Bom, esse volume de água de 71% em relação à Terra se torna desse tamanho. Então, 71% de superfície de água, na verdade, é um volume muito pequeno em comparação à escala da Terra. E menor ainda são os 98% de águas potáveis que existem no planeta, que incluem os rios, os lagos, as represas e os aquíferos também. E 98% desse volume de água potável estão nos aquíferos. E apenas esse pontinho, que vocês quase não veem, são, na verdade, as águas superficiais dos rios e dos córregos e represas. Então, existe um grande desafio aí realmente de gestão e de conservação e de preservação dessa água que não vemos nos aquíferos. E no Brasil, como o Matheus falou, 40% da população é dependente de aquíferos. E milhares de indústrias têm nos seus poços a sua maior fonte de água. Então, como planejar uma ocupação urbana numa área sobre aquífero? São muitas as questões que temos que considerar,
mas eu resumi em 2 pontos os princípios básicos para uma ocupação sustentável sobre uma área de aquífero. Os princípios básicos são, bom, garantir a permeabilidade do solo para a recarga do aquífero, isso é inegável. E mais do que isso também, controlar as fontes de contaminação das águas subterrâneas, porque não adianta nada você manter a recarga do aquífero se você contamina toda essa fonte de água. Bom, e vamos para Rio Branco. Mas antes de ir para Rio Branco, eu gostaria de, para aqueles que cabularam um pouco a aula de geografia, relembrar um pouco onde fica o Rio Branco. Fica aqui no estado do Acre, na borda de Peru e Bolívia. E o que poucos sabem é que o Acre é o 3º estado que mais cresce no país, com uma população aproximada de 700 mil habitantes. E Rio Branco é o centro político, administrativo, econômico e cultural do estado, onde cerca de 335 mil pessoas, ou seja, quase 50% do estado do Acre, vive na cidade. Mas essa região de Rio Branco, do estado do Acre, está sofrendo uma grande transformação econômica, porque nos últimos anos, num esforço binacional do governo do Brasil e do Peru, foi construído o que se chama Corredor Viário Interoceânica. Esse Corredor Viário Interoceânica está permitindo, no momento, o acesso do Brasil à costa pacífica, ou seja, abriu o Brasil, que vivia de costas para os países andinos e para o Oceano Pacífico, agora tem uma porta de entrada e um acesso de escoamento da sua exportação pelo Oceano Pacífico. Isso vai trazer grandes transformações econômicas, porque todo o escoamento da produção de exportação, que antes tinha que sair do Porto de Santos ou dos portos localizados no Oceano Atlântico, podem agora sair do portos peruanos no Oceano Pacífico e atingir o mercado chinês, asiático ou da costa oeste americana de maneira muito mais rápida. E além desse novo desenvolvimento do corredor interoceânico, também o estado do Acre inaugurou recentemente o que se chama a ZPE, que é a Zona de Processamento para Exportação. É uma zona industrial fechada, onde são dados incentivos fiscais e cambiais para as empresas que produzem produtos para exportação. E essa zona, a ZPE, fica a apenas 28 quilômetros da cidade de Rio Branco, na cidade chamada Senador Guiomar. Então, esses 2 fatores estão trazendo já para a cidade de Rio Branco grandes transformações econômicas e um grande desenvolvimento urbano também. Sem contar que, num raio de 750 quilômetros de Rio Branco, existe uma população de 30 milhões de pessoas, então um grande mercado consumidor também. Isso aqui é a cidade de Rio Branco. Vocês veem o rio Acre, que a gente vê nas notícias das enchentes de Rio Branco, que corta a cidade e divide a cidade em 2. A parte de cima é o chamado primeiro distrito. Na verdade, é a parte mais desenvolvida da cidade. No entanto, a fundação da cidade ocorreu na parte sul do rio. Mas por questões de condições topográficas, geológicas, o desenvolvimento da cidade aconteceu mais na parte norte do rio. E é nessa parte norte que localiza-se o centro do rio, da cidade. E nessa parte sul está a nossa gleba de 300 hectares do projeto. É uma gleba de 300 hectares que foi até recentemente um antigo aeroporto internacional de Rio Branco. Era uma propriedade privada que a ditadura militar desapropriou para construir seu aeroporto e que, com o fim da ditadura militar, a família entrou na justiça, conseguiu reaver o terreno e ficou esse terreno, uma gleba de 300 hectares, a apenas 1 quilômetro da cidade, para ser desenvolvida para um novo crescimento da cidade. E
simbolizando o antigo aeroporto, ficou também essa pista de pouso de 2,7 quilômetros, que é o símbolo dessa gleba, foi o que eu encontrei quando eu cheguei no terreno. Mas só que, recentemente, em 2006, descobriram o aquífero Rio Branco. E esse aquífero de Rio Branco tem uma capacidade para abastecer cerca de 1 milhão de pessoas na cidade de Rio Branco. Então, quando eu cheguei em Rio Branco para começar o projeto, os técnicos da prefeitura e a população tinha grande receio de ocupar essa área importante da cidade, que fica sobre o aquífero. Tanto é que o plano diretor, que recentemente eles elaboraram, determinou que essa zona toda fosse denominada uma zona de ocupação controlada, com baixíssima densidade, com glebas, com lotes grandes e com uma altura, um gabarito de altura dos edifícios controlados também a 4 pavimentos. Então, existia toda essa questão de certa desinformação por parte da população de Rio Branco, ou mesmo por parte da Prefeitura de Rio Branco, em como poderia se ocupar de forma sustentável toda essa gleba. Mas só que isso ia em contra todo o vetor natural de crescimento da cidade, porque na parte norte, por questões geográficas, a cidade não tem mais para onde crescer. Então, a cidade só tem como crescer para essa parte sul. Então, existia essa contradição entre a necessidade de preservar o aquífero e o vetor natural de crescimento da cidade. Aqui está o Rio Acre, o centro, e a gleba do antigo aeroporto. E essa antiga pista de pouso, o proprietário da gleba fez uma doação ao Estado. E o Estado construiu uma avenida que liga a entrada da cidade ao centro da cidade. E essa avenida se chamou Avenida Amadeu Barbosa, que é o pai do nosso cliente. Em volta da gleba, existem áreas de proteção permanentes isoladas. Então, o que propusemos? Nós propomos conexões entre essas áreas verdes e a implantação de bairros compactos e um sistema de parques lineares que costura esses elementos. Criando-se uma cidade em que o sistema de parque linear é o eixo estruturante do desenvolvimento urbano. E esse diagrama, eu acho que explica bem esse conceito. É um sistema de parques lineares que delineiam os bairros compactos, atravessado pela Avenida Amadeu Barbosa. E esse sistema de parques lineares, obviamente, é uma solução ambiental, porque possibilita a recarga do aquífero de forma pulverizada por toda a extensão da gleba, e também traz para a cidade uma média de 40 metros quadrados de área verde por habitante, o que coloca essa gleba, ou a cidade de Rio Branco, numa das cidades mais verdes do mundo. 40 metros quadrados por habitante, fica ao lado de Curitiba. E esse sistema de parque linear também traz outras vantagens. Se a gente considerasse implantar um parque nos moldes tradicionais que conhecemos, para a mesma área de 846 mil metros quadrados, a gente conseguiria um perímetro de 3,7 quilômetros. Mas só que com esse sistema de parques lineares, para a mesma área de área verde, a gente consegue um perímetro de 14 quilômetros. O que isso significa? Significa que a gente consegue 270% a mais de áreas valorizadas do que um parque tradicional. Então, essa solução do parque linear agradou a todos, ao Estado, que vai poder oferecer à sua população um parque linear, a população que vai poder usufruir desse parque, e também aos investidores e empreendedores
que vão poder investir em lotes com 3 vezes mais áreas de valorização. Então, é atender esses vários interesses dos stakeholders que fazem essa cidade acontecer, que foi crucial nessa proposta de se criar esse sistema parque linear. E, além de uma solução ambiental, esse parque linear também é uma solução urbana, porque são nos parques lineares que a gente vai implementar o novo sistema de ciclovias. E Rio Branco já é conhecida por ter a maior rede cicloviária per capita do Brasil, né? E com esse novo sistema de ciclovia ao longo dos parques lineares, as pessoas vão poder pedalar embaixo de árvores no clima, né, da Amazônia, que é muito quente e úmido. E esses parques lineares são parques estreitos, entre 70 a 100 metros, para possibilitar que a cidade mantenha a segurança, a visibilidade e a transparência sobre o parque, e delineando em volta dos parques lineares estão os bairros compactos, que vou explicar rapidamente. Vocês devem conhecer a teoria da cidade compacta. E esses bairros compactos poderão ser feitos em fases. Isso possibilita com que cada bairro seja construído segundo a demanda, e os parques que envolvem o bairro compacto sirva de barreira para que as pessoas não se sintam numa eterna obra em construção. A arquitetura também visa utilizar materiais locais, e as vias principais serão ativadas com esses prédios mais baixos, condizentes com a escala de Rio Branco, com arcadas para proteger do sol e da chuva da região. E a Avenida Amadeu Barbosa, que atualmente é isso, queremos transformar em um grande boulevard urbano. Então, essa é a nossa visão para Rio Branco do futuro. É uma cidade em que o planejamento ou desenho urbano não começa pelo desenho das vias, mas uma cidade em que o seu desenho urbano começa pelo desenho de um sistema parque linear. Muito obrigado. Do Departamento de Arquitetura da Universidade Federal de Pernambuco. Atualmente coordena um laboratório de tecnologias de investigação da cidade. Obrigada. Boa noite. É um enorme prazer estar aqui no Arquifuturo apresentando o projeto do Parque Capibaribe. Eu gostaria de começar dizendo que existiram muitos projetos para o Rio Capibaribe. Projetos financiados pelo Banco Mundial, projetos recentes, mas, mesmo assim, nada disso garantiu que esses projetos fossem implementados. Então, a diferença desse projeto é que ele acontece dentro de uma série de coincidências extremamente felizes, né? Inicialmente, nós temos uma Secretaria das Cidades que iniciou um projeto de navegação fluvial no Rio Capibaribe, e iniciando a implantação de 5 terminais fluviais na cidade. A Compesa inicia uma PPP de saneamento junto com a Odebrecht, prometendo em 7 anos sanear em torno de 80% da cidade, o que significa que as águas do rio vão estar melhores. Recife experimenta um movimento popular em defesa dos espaços públicos, com uma fresqueza, com uma força inacreditável. Levou até que o nosso último movimento saiu até na Al Jazeera. Então, quer dizer, as pessoas pedem por espaços de qualidade, né? Então, essa série de questões faz com que exista um momento certo para surgir um projeto na cidade. Então, vamos lá, é o verde. Tá? Uma outra coincidência também que eu ia dizer é que Recife é uma cidade aquacêntrica.
né? Ela foi fundada pelos holandeses exatamente porque era um monte de águas. Enfim, os holandeses deixaram os portugueses nas morros de Olinda e vieram fundar a cidade de Recife, construir diques e construir a cidade no meio de um sistema hídrico imenso. Então, a outra coincidência é que, nesse mesmo momento, há 8 anos atrás, a universidade, com um convênio com a Holanda, vinha já estudando o que significa ser uma cidade aquacêntrica. Então, estávamos estudando, o que a gente viu era a árvore da água que construía essa cidade. Então, quando a nossa secretária de Meio Ambiente e Sustentabilidade assumiu o governo e diagnosticou uma completa ausência de planejamento ou de projetos que estavam olhando para o Rio, ela veio com um projeto muito abrangente, né? Vamos fazer um projeto urbanístico de resgate ambiental nos 30 quilômetros do rio Capibaribe, desde o momento onde ele entra na cidade até o centro da cidade. E aí surge, então, esse parque, que é o Parque Capibaribe, bastante audacioso, porque tem uma área de influência de 7.000 hectares, 40.000 pessoas numa área direta de intervenção do parque, 35 bairros de diferentes classes sociais dentro da cidade, e que, por estar, inclusive, numa Secretaria de Meio Ambiente, que tinha acabado de colocar Recife dentro das Carbon Cities, ou seja, com um projeto como é que se diz, resgate de carbono, de arborização, tinha esse objetivo também de transformar a área desse rio em uma área verde, com uma perspectiva de, em 2037, quando a cidade vai completar 500 anos, de chegar a 20 metros quadrados por habitantes, que é considerado o nível aceitável, um pouco mais de aceitável é 12. Seríamos chegar em 20 metros quadrados numa cidade do tamanho de Recife. Essa área mais escura aqui que vocês estão vendo, qual é a cor que eu faço? É esse aqui. Essa é a Zona Parque, né? É uma zona que a sua delimitação foi fruto de uma série de estudos multidisciplinares. Eu esqueci de dizer que o grupo da universidade, quando se colocou à disposição da prefeitura para fazer esse projeto, ele reuniu e trouxe com ele 12 grupos de pesquisa consolidados da universidade, que há 20 anos ou mais estudam o Rio, recursos hídricos, economia, sociologia, desenho urbano, design, uma série de disciplinas, melhoria vegetal e botânica e biologia, que se juntaram para fazer esse projeto do Rio Capibaribe. A primeira coisa que nós vimos era um projeto muito grande e nós tínhamos que trabalhar com diferentes escalas, né? A primeira coisa é uma escala geral do que é esse sistema ambiental dentro da cidade. Então, surgiu, para a gente explicar melhor a compreensão, de portas, que são essas bolazinhas, vou voltar aqui, azuis, que são 4 portas principais, que são portas para grandes sistemas ambientais. E águas, que são escalas menores desse rio, quando esse rio adquire uma outra característica, dependendo das margens que ele banha. Então, nós temos essa porta do rio, que é onde entra o rio na cidade, que o rio ainda tem água limpa, tem muito verde, perto de uma reserva ambiental. A porta norte liga esse rio com ainda a maior reserva remanescente da Mata Atlântica, de Guabiraba. A Porta do Mangue talvez seja uma das coisas mais interessantes, porque Recife tem o maior mangue urbano, acho que do mundo, né? É isso aqui que vocês veem, com Boa Viagem lá atrás. E, finalmente, nós temos a Porta do Mar, que é quando o rio encontra o mar, e, como dizem os pernambucanos, Capibaribe encontra o mar e forma o Oceano Atlântico, né? Então, essas grandes portas delimitaram a forma como nós iríamos costurar esse projeto do rio com esses grandes sistemas.
A segunda são as águas urbanas. Então, são chamadas de águas exatamente esses lugares onde nós temos a água do saber, que é essa área daqui, quando o rio passa pela universidade, centros de pesquisa, 2 grandes museus de Brenan, nas suas margens, e tem toda uma peculiaridade, uma área cheia de escolas também. A Águas da Natureza, quando ela liga com esse sistema maior, e é onde tem essa ilhazinha do Bananal, que é resultado de uma retificação do rio, onde nós temos ainda muita mata ciliar e onde o projeto está pensando, inclusive, em implantar a primeira experiência de jardins filtrantes, que é uma experiência extremamente interessante, porque ela entra como uma experiência colaborativa na parte do saneamento, eliminando o mau cheiro do rio e também tratando muito os esgotos dispersos que ocorrem nesse rio. Águas do Futuro é quando esse rio nos apresenta o maior desafio. A margem esquerda do rio é de uma população extremamente alta, uma área verticalizada, um bairro nobre da cidade. A área direita do rio é uma área de conjuntos populares, áreas pobres, e essas águas que ligam esses sistemas tão diferentes vão articular esses 2 mundos. Águas do Meio do Mundo é numa área vibrante, de muito movimento na cidade, onde o parque está puxando exatamente essas atividades para a área. Área da Cultura, uma área também no centro da cidade com museus. Áreas do Mangue, que é quando se chega nesse sistema, e é uma região onde nós temos grandes favelas e ainda áreas de palafita. E, finalmente, águas da Origem, que é onde você tem o centro histórico da cidade. Esse projeto parte, então, de estabelecer ações bastante simples para eles oferecer. A gente chamou de urbanismo emergente, que é um urbanismo para tratar simplesmente para ter um poder de geração e de transformação na cidade. São 4 intervenções. Primeiro é percorrer o rio. É todo o sistema de ciclovias de calçadões que está sendo proposto. Mais ou menos, integra a margem do rio, a zona parque, com as grandes ciclovias ou as áreas onde passa ônibus, onde passa carros dentro da cidade. O segundo intervenção chama-se atravessar. As conexões que nós vamos fazer desse rio entre as margens. Então, são 12 passarelas, e aqui nesse mapa você também vê os terminais fluviais e também as travessias que ocorrem atualmente por barqueiros. O projeto incorpora esses barqueiros também nesses sistemas. Tudo que existe, tudo que funciona dentro desses sistemas é incorporado dentro do projeto. Tá? Chegar. Como é que a gente chega e, ao mesmo tempo, infiltra esse parque na cidade? Então, essa talvez seja a intervenção mais que terá um impacto maior na cidade, que são 65 ruas que serão transformadas em ruas, parques, alamedas e vias cicláveis. Tá? Então, você vê que é um conjunto de ruas que vão ter seus perfis modificados, vão ser ruas de uso compartilhado e com uma intensificação não só de verde, como legislação específica que vai incentivar a baixar os muros, usar de recursos de vegetação nesse parque. Tá? Finalmente, abraçar. Abraçar, eu acho que é isso que nós estamos querendo com o espaço público. Essa generosidade de espaços como a gente chama de palcos, praias, janelas, que são espaços de permanência nesses bairros. Esse projeto tem toda uma estrutura já desenhada dele, toda a identificação dos espaços que vão ser espaços de permanência, e passa agora a um trabalho de consulta e construção com a população sobre eu digo assim, a parte semântica, né? O que é que vai dar significado para esses lugares? Quem são as pessoas que vão usar esses parques, né? Então, uma das coisas que eu gostaria de dizer é que a gente começou a fazer esse trabalho com aquele esquema usual, natureza, cidade, sociedade, e um dos desafios e do aprendizado de trabalhar com esses grupos foi que, não, na realidade, esse sistema é aninhado.
A gente tem a natureza, a cidade é uma natureza modificada e a sociedade habita e vive em cima de tudo. Então, qualquer intervenção urbana tem que estar estudada o seu reflexo na natureza e na sociedade. Então, nesse sistema, todas as intervenções, por mais pequenas que fossem, eram sempre analisadas as suas interligações. Então, essas intervenções, como uma água que bate no rio e que se propaga, elas partem de ações simples, como a prefeitura está fazendo, de fechar uma rua no fim de semana, e isso aqui é o centro da Recife, com skates, vôlei, atividades, dança na rua, né? O que leva também você trabalhar com essa emergência de ações que, de repente, levam a um crescimento sem nenhuma liderança, mas que usa o que está acontecendo na cidade. Essa também é Recife, como foi dito, da mesma forma de São Paulo. Bastou colocar algumas ciclovias temporárias de fim de semana e nós tivemos um movimento da população enlouquecida andando de bicicleta na cidade. Nós queremos trazer essas pessoas para andar no Parque Capibaribe. E, finalmente, o resgate da memória e dessa parte assim, do sonho, né? Isso aqui, Recife, na década de 70, é o pai da nossa bióloga andando de esqui aquático no rio Capibaribe. Quando nós postamos isso na nossa página, nós tivemos 56 mil acessos em uma semana nessa fotografia. Nós temos feito ações semelhantes, que a gente celebra esse encontro com a água e traz as pessoas a trabalhar na água. E, finalmente, eu estou terminando com a primeira constatação do projeto, quando nós passamos 3 meses pesquisando esse projeto dentro do rio, fora do rio, que é que a gente descobriu que o rio é fedido, o rio é sujo, mas o rio é vivo. Essa lontra foi encontrada nas águas do saber. As capivaras moram no centro da cidade. Aliás, acabei de receber um e-mail que elas estão atravessando uma rua de movimento às 2h da madrugada. E essa aqui foi uma garça azul, que foi descoberta nos linhais das garças, que quase que se tornou o símbolo do projeto. Também gerou muita brincadeira, mas ela é azul mesmo e está lá, morando no rio Capibaribe. Eu gostaria muito de botar um vídeo do processo que a gente está desenvolvendo de protótipos urbanos, que a gente constrói com a população, transforma espaços públicos e, com isso, a gente avalia e a gente cria informações para as intervenções que estão sendo utilizadas no projeto. Mas, se vocês entrarem no Facebook ou no YouTube e botarem Praias do Capibaribe, vocês vão assistir vários filmes deliciosos desse processo de geração, de inovação, que envolve estudantes de todas as áreas de graduação, com moradores e com pessoas da cidade. Muito obrigada. Bem, esse painel eu achei bastante interessante, essa ideia das águas profundas, quando li os textos mandados para mim anteriormente, e eu só vim entender mesmo de verdade aqui, olhando os três conjuntamente. Eu acho que eles têm uma qualidade colocados da forma como foram colocados, começando pela o Matheus, que apresentou a questão de um ponto de vista bastante científico, vamos dizer assim, e depois os 2 projetos. E eu, de manhã, ouvindo a experiência de Singapura, tão interessante, tão racional, né? A palavra inteligente aparecendo tantas vezes ali, eu me colocava numa posição de desigualdade em relação a Singapura. Eu falava, como que a gente vai chegar a uma capacidade de propor, de planejar com esse grau de racionalidade? Mas depois eu minimizei meu espírito menor de achar que essas coisas acontecem em lugares onde racionalidade impera, ao ver que os projetos, no caso brasileiro, eles são motores da transformação. Eu acho que eu não estou puxando a brasa para a sardinha dos arquitetos, mas é isso. Eu acho que os projetos eles contêm um alto grau de... são pragmáticos, quase todos eles têm algum índice de pragmatismo,
mas também eles têm esse índice de sonho, de poder chegar lá e de responder uma questão que eu acho que o Matheus, que ela é razoavelmente simples, mas ela é simples como pergunta, não como resposta, que é você falando dos aquíferos, falando do recolhimento direto da água subterrânea para usos variados, né? Os condomínios de São Paulo fazem isso em profusão, quer dizer, a Sabesp passa ao lado, às vezes, de um condomínio, mas eles vão lá e retiram a água subterrânea. Você falou, temos que evitar, né? Isso vai se dar através de uso e ocupação do solo. Então, a maneira de evitar o uso abusivo da água subterrânea é o projeto apresentado para Rio Branco. Quer dizer, o projeto ele é uma resposta antecipada de um desastre, né? E nesse caso, eu acho que, tanto no caso de Rio Branco quanto do Capibaribe, a entrada mudou, não é talvez tanto da margem para a água ditou o projeto. Essa ideia da água ditar o projeto, eu acho que é algo extremamente interessante da gente se deter e de uma mudança quase já de característica de projeto, mudando a forma de pensar o projeto, né? Então, eu acho muito interessante essa entrada e a conjugação feita pelo Arquifuturo dessas três apresentações. Eu quero passar, então, agora às perguntas, que são todas bastante interessantes, já li quase todas elas, mas uma delas é para o Matheus Simonato, perguntando: utilizar os aquíferos é assumir que as chuvas vão sumir? A pergunta vai um pouco além, mas como a gente tem pouco tempo, eu queria passar em revista todas. Eu acho que, inobjetivamente, a resposta, não. Os aquíferos, em grande parte, eles são carregados, né? A recarga dos aquíferos, a água que está nos aquíferos é anualmente abastecida pelas chuvas, né? O que acontece com os aquíferos é, como ele tem um grande poder de reservação, uma mudança brusca de um regime de chuva, como aconteceu esse ano e secou reservatórios de águas superficiais, não afeta na mesma proporção os aquíferos. Isso precisaria de longos períodos de estiagem contínuos para interferir na quantidade de água armazenada nos aquíferos. Então, não, eu acho que o aquífero aparece aí como uma abundante alternativa de abastecimento de água, seja por alternativas individuais, seja por alternativas coletivas, mesmo para abastecimento público, em locais onde isso justifica. Deixando claro essa questão do abastecimento público e da alternativa individual, é que, assim, um poço pode abastecer uma empresa ou um condomínio, porque ele, aqui na região metropolitana, ele tem aí 10 metros cúbicos por hora de água na sua capacidade de fornecimento. Os 16 mil poços que existem, os 15 mil poços que existem na região metropolitana, quer dizer, na bacia do Alto Tietê, não perfazem totalizados, eles são 10 metros cúbicos por segundo, quer dizer, eles não têm, a gente precisaria, para ter um cantareiro em poço aqui na região metropolitana, precisaria de 3 vezes esse número, nós vamos lá para quase 50 mil poços. Então, essa é a diferença de usar com uma determinada característica ou outra, mas a água subterrânea tem que ser utilizada. E vou concordar com a sua afirmação de que os arquitetos estão pensando a coisa de uma maneira mais ampla, porque os dois arquitetos, os dois projetos arquitetônicos aqui, trouxeram uma questão que eu nem imaginava que estava sendo colocada na mesa. Pô, a gente quer fazer um projeto, mas os aquíferos estão interferindo. Foi a Dacice me falou isso quando nós nos conhecemos, e o Eide também me falou isso. Por um lado, eu fiquei positivamente
impressionado porque está se pensando na água subterrânea, por outro, eu fiquei assustado. A água subterrânea não está aí para impedir nada, ela está aí como uma fonte de desenvolvimento. Muito bom. Agora tem uma pergunta que eu vou dirigir ao Eiji e a Cici também, porque eu acho que é uma pergunta que ela foi reiteradamente apresentada essa manhã aqui, desde a primeira apresentação. Como foi o processo de participação e comunicação com a sociedade civil, no caso de Rio Branco? Bom, no nosso caso de Rio Branco, gostaria de esclarecer que a gleba é propriedade privada. Então, todo esse processo, o projeto nasceu, na verdade, da visão de um único cliente, né, que teve a visão suficiente para entender da importância daquela gleba para a cidade. Era muito mais fácil para ele chegar lá, lotear os terrenos, vender e deixar até, na verdade, acontecer o que sempre acontece nas cidades brasileiras, condomínios fechados ou loteamentos baratos. Então, é um caso único em que o projeto nasceu, foi possível porque é uma propriedade privada. Mas só que, só com o poder privado, você não consegue fazer. Obviamente, teve um discurso, uma discussão, um diálogo com o Estado do Acre, com a cidade de Rio Branco e com a comunidade local, também para entender e até esclarecer, na verdade, as possibilidades de urbanização em áreas de aquífero. Então, quando cheguei no projeto, como eu falei, eu expliquei, a cidade, a prefeitura, estavam muito receosos em urbanizar toda aquela área. Então, queriam congelar aquilo quase como se fosse uma APP. E a gente sabe, nas cidades brasileiras, o que acontece quando você deixa de urbanizar corretamente essas áreas. Acontecem invasões, se faveliza e se perde todo o potencial que aquela gleba tinha. E, de fato, na verdade, começou a acontecer isso no início do processo. Quando a população de Rio Branco se inteirou de que estávamos planejando alguma coisa naquela área, começaram a acontecer invasões. E as pessoas chegam lá, invadem de um dia para a noite e começam a falar que vivem lá faz 20 anos, 30 anos, né? Um processo que a gente já conhece. Muito bem. Por favor. É difícil falar de participação porque são tantas facetas diferentes, quer dizer, não foi um processo assim, nós fomos perguntar para o povo o que é que ele quer. Todo o processo da pesquisa, a gente teve contato com as pessoas, tivemos vários workshops com os moradores e coisa e tal dentro da área. Mas, assim, um projeto como esse é tão interessante, porque ele é tão bonito, que assim, as pessoas já vêm para o projeto com o coração aberto, né? Então, por exemplo, nós temos assim, em cada canto do projeto, essa participação significa um processo diferente, que é uma população diferente, uma forma diferente de você estar contactando, de você estar trabalhando, de você estar negociando a ideia de que tipo de parque é esse, né? Que tipo de cidade a gente também está construindo. A gente está construindo uma ideia, uma cidade de Recife, uma cidade-parque em 2027, com uma transformação visível em 2020, com essas ações que já começaram do parque. O projeto ainda nem está terminando e já temos 3 áreas sendo construídas. Então, por exemplo, essa semana passada nós tivemos uma reunião com um dos grupos mais historicamente organizados, que é os moradores das Graças. E a questão é o seguinte, eles querem esse parque para o bairro, é um parque doméstico. Não quer esse parque que vem turista e gente que vem de fora. Essa parte do parque é para as Graças, para os moradores das Graças. Então, é todo um processo, tá bom? O que é que vai fazer ele ter essa ligação com o bairro, né? Mas também como ele vai funcionar, como ele vai permitir uma articulação com o bairro do outro lado, que para eles vai ser maravilhoso percorrer esse parque, não só na sua borda, mas ir para o outro lado também, né? Depois de fazer vários desses processos, estamos participando em processos com comunidade, de riachos que nós estamos trabalhando no projeto também para serem renaturalizados, com populações e comunidades que vivem e que estão vivendo em cima desses riachos e que estão partícipes de um projeto de sair de cima do riacho para transformar eles em áreas de parque.
Nós estamos agora fazendo um grande processo na internet, né? Então, vou entrar na internet, Parque Capibaribe Pergunta, e principalmente fazendo o que a gente chama uma participação inteligente, porque a gente também diagnosticou que o repertório de espaço público é muito restrito. Quando você fala o que é que você quer num parque, as pessoas têm um repertório muito do que eles estão acostumados a ver. Então, a gente está fazendo um processo, inclusive, mostrando outras alternativas, outras histórias que também poderiam acontecer, para eles disserem, isso funciona no meu bairro, acho que isso que vai ser legal, ou não, isso absolutamente não. Né? Então, a gente está usando isso, essa participação, para a gente exatamente sentir um pouco como as pessoas entendem essa área que elas vão morar. Porque um rio é um parque de 30 quilômetros. Se a gente não conseguir que os moradores das margens assumam um papel, um protagonismo, né, em relação a esse parque, que é o seu parque, é um desafio enorme você gerir um espaço urbano de 30 quilômetros. Né? A gente tem que contar com essa participação para essa população que está gritando, a gente quer o parque, a gente vai cuidar do parque, a gente vai usar o parque. Né? Bom, com essas respostas a gente vai encerrar. Já recebi o recado do fim. E só reiterando as questões de... Também, como a Marta lembrou da fala do Lelé, eu também vou me lembrar da fala dele, quando ele diz que o projeto e o arquiteto, eles são coordenadores de uma imensa equipe transdisciplinar, cada vez mais transdisciplinar, 12 grupos da universidade estão presentes, né? Você acabou de dizer, e que o arquiteto tem que ter uma capacidade de ser um organizador da cidade, mais do que simplesmente estabelecer projetos definitivos e desenhados sem essa participação transdisciplinar ampla, com as questões que realmente estão contando nesse momento. Eu acho que vocês três estão de parabéns.